Bom dia, morning, como vocês estão nessa manhã de quinta-feira? Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa mensagem de hoje. Eu tenho certeza que vai edificar, vai transformar a sua vida, vai levar para o seu coração. Hoje eu resolvi trazer uma palavra que é o Salmo 3. Esse Salmo 3, o Salmo ele foi escrito por Davi. Davi escreveu muitos dos Salmos e o Davi é um grande exemplo para todos nós, porque ele vivia intensamente essa relação com Deus. E é isso que Deus quer muito de todos nós, né? Uma conexão, uma intimidade, para que a gente crie esse relacionamento com Ele. E Davi, tudo que acontecia na vida dele, ele voltava para Deus. Ele conversava com Deus, ele pedia perdão quando ele errava, ele chorava, ele proclamava, ele louvava. E ele escreveu durante vários desses momentos dele, bons ou ruins, muitos momentos ruins, ele escrevia os salmos. E isso foi incrível porque ele nos deixou a sua sabedoria naquele momento, como ele lidava com aquilo, de que forma Deus estava conduzindo ele, e isso nos traz como uma oração para que a gente possa levar para a nossa vida nesses momentos que realmente a gente não sabe muitas vezes como lidar, como agir, mas uma das coisas muito positivas que Davi deixa para todos nós é que ele saía de cena. Quando ele não sabia como conduzir, ele procurava Deus. E aí ele escrevia esses salmos, então ele nunca decidia e nunca tomava nenhuma atitude sem ter uma referência do que Deus queria para ele, do que como ele deveria agir, mesmo que ele estivesse sendo perseguido, como ele foi muitas vezes. E o Salmo 3, ele fala exatamente sobre essa perseguição que ele viveu com o filho dele, Absalão, que criou uma rebeldia contra ele, queria ocupar o lugar dele, queria o trono e começou a se rebelar contra ele, e ele fugiu justamente para não cometer nada, nenhuma atitude contra o próprio filho dele. Então ele fugiu e nesse momento de fuga ele escreveu esse salmo, que é o Salmo 13, eu vou ler para vocês. E ali eu tirei 4 conclusões desse salmo para nossa vida e eu vou ler ele agora para vocês. Então, depois dessa breve introdução que eu já comentei com vocês, vamos ler o Salmo 3, que é quando então Davi fugiu do seu filho Absalão. E tem essa grande referência aí desse momento. E eu vou ler para vocês o Salmo e depois eu vou trazer o que eu concluí. São 4 grandes ensinamentos nesse Salmo aqui, para que a gente possa levar para a nossa vida, para que você leia em casa com calma, mas fica aqui comigo. Medita na palavra. Meditar na palavra é você dramatizar o que está acontecendo, né? Tudo que eu for lendo, você vai imaginando a cena, o contexto, se transporta para esse momento que fica mais fácil de você entender os significados que tem aqui na Bíblia. E aí eu vou trazer essas 4 lições desse Salmo 3 que estamos lendo agora. Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito. Aí ele abre aspas, Deus nunca o salvará. São muitos que falam para ele, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Esse é o Salmo 3, mas vocês vão ver que tem 4 lições aqui para a nossa vida. Não esqueçam desse contexto. Ele escreveu isso no momento em que ele estava fugindo do seu filho Absalão, que estava perseguindo ele, estava se rebelando contra ele, levando um exército contra ele, contra o seu pai, que era Davi. Então ele escreveu isso no momento de oração para Deus. E olha só, no primeiro e no segundo verso, eu já tiro a primeira grande lição aqui para todos nós. E qual é a primeira grande lição? É sobre as adversidades que a gente tem na vida. É sobre as críticas que a gente recebe, sobre a força contrária que surge na nossa vida. E talvez você esteja vivendo um momento como esse hoje.
E a adversidade que a gente tem na nossa vida pode ser qualquer coisa que você está vivendo, seja uma pessoa, seja alguém que está fazendo alguma coisa contra você, seja alguém que não está nem lembrando que você existe, mas você está carregando um mal no seu coração porque essa pessoa em algum momento trouxe essa mágoa. Essa adversidade pode ser uma situação particular que você está vivendo, um problema pessoal, um problema financeiro, uma solução que você precisa, de uma mudança que você precisa fazer. São as adversidades, são as forças contrárias que surgem na nossa vida para nos intimidar, para nos paralisar, para que a gente se sinta incapaz. E aí quando Davi ele escreve isso, essa é a primeira lição que eu trago, que as críticas e as adversidades, elas sempre vão existir, sempre. A gente é que tem que saber e entender, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente vai ter momentos, força contrária, adversidades e críticas sempre na nossa vida. Você pode não estar vivendo isso hoje, mas à tarde pode acontecer, amanhã pode acontecer, o tempo inteiro a gente está sofrendo essa adversidade e tudo vai da forma como a gente lida. E Davi escreve isso no primeiro e no segundo verso do Salmo 3, quando ele fala assim: Senhor, muitos são os meus adversários. Ou seja, ele está constatando o que a gente vive. São muitos os nossos adversários. E muitas vezes os adversários somos nós mesmos. Porque a gente não se critica o tempo inteiro. A gente se coloca nesse lugar de ser incapaz. A gente acha que prefere que tem que estar numa condição muito melhor para a gente dar o próximo passo. Então o nosso adversário muitas vezes não é nem o outro, somos nós mesmos. E ele afirma isso quando ele deixa claro, né? Muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. E são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Ou seja, são muitos que apontam para a gente e falam, você não é capaz. Você não vai conseguir. Por que você vai fazer essa mudança agora? Você estava tão bem. Por que você está desse jeito? Não vai por esse caminho. Você fica aí rezando, fica orando, ao invés de você fazer outra coisa. São muitas as nossas adversidades, são muitas as pessoas que vão contra aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sonha. Então esse é um fato. A primeira coisa que a gente traz aqui de lição é que as adversidades, elas sempre vão existir na nossa vida. E não são elas o problema, é como a gente vai lidar com essas adversidades, de que forma a gente vai encarar. Toda adversidade que vem contra mim, né? A adversidade já é contra, mas toda adversidade que surge na nossa vida, eu vou paralisar ou eu vou encarar? Eu vou olhar de frente, porque eu tenho Deus acima de tudo, mesmo alguém sendo contrário a isso, mesmo alguém duvidando. Essa é a firmeza que Davi traz aqui para nós no primeiro e no segundo verso. Você não desistir, você entender que, por maior que seja a força contrária, você tem uma força muito maior que é Deus na sua vida. Então a gente tem que entender isso. Sempre vai existir. Mas como eu vou lidar com essa força contrária? Como que eu vou lidar com esse problema? Acima de tudo, tendo a convicção que eu tenho Deus na minha vida. E a segunda lição que eu tiro dessa passagem aqui é a fé. A fé, ela é muito importante. O poder da fé e da oração é o que vai me fortalecer durante esses momentos de adversidade. E isso consta aqui, eu tiro essa conclusão do verso 13 e 4, onde ele fala assim: Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Aqui é a convicção de Davi. Aqui é a fé dele, é a fortaleza dele, é a certeza dele que não importa quantas pessoas estão contra mim, não importa quantas vezes alguém vai dizer que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, ou algum problema que vai surgir no meio daquela minha missão, da minha trajetória, da promessa que Deus colocou na minha vida. Eu tô no meio do caminho, eu tô nessa direção e vão surgir forças contrárias, vão surgir pessoas querendo me impedir, vão surgir pessoas trazendo aquele balde de água fria, dizendo que você não é capaz. Você muitas vezes vai sentir essa dúvida, mas acima de tudo, eu tenho a minha conexão profunda com Deus. Eu tenho a minha fé fortalecida na palavra. Eu clamo ao Senhor, eu oro a Ele, eu converso com Ele. É isso que Davi está dizendo aqui. O Senhor é o meu escudo e a minha proteção. O Senhor me protege. É a certeza. Pode vir quando um exército inteiro contra mim.
Eu tenho a minha fortaleza, que é o Senhor que me protege. E me fazes andar de cabeça erguida, ou seja, eu não tenho nada para esconder. Eu não tenho nada para me sentir envergonhado, para achar que eu sou incapaz, mesmo você me dizendo que eu sou incapaz. Eu não vou andar de cabeça baixa, eu não vou me esconder nesse momento. Eu vou olhar de frente, eu vou encarar, porque eu tenho o meu escudo, a minha força, que é Deus comigo nesse momento. É a fé dele, é a certeza que Deus é esse escudo. E, gente, Deus é a nossa proteção. A palavra é a nossa maior proteção. A gente tem várias passagens na Bíblia, eu estou preparando um material sobre isso para trazer o quanto a gente se defende. A palavra de Deus, ela é nosso escudo, ela é a nossa proteção. Deus é a nossa proteção. Então é muito importante quando a gente tem essa sabedoria. Eu até anotei aqui que sobre isso, né? Que ele fala sobre a palavra. Quer ver? Pois o Senhor é quem me dá sabedoria, da sua boca procedeu o conhecimento e o discernimento. Isso está lá em Provérbios 2:6. Quem se refugia. Aqui, ó. Lá em Provérbios 35, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Exatamente isso. Quando você sentir medo, você se sentir oprimido, você se sentir questionado, você for diminuído por alguém, ser palavras que vêm contra você, que você não é capaz, nesse momento você tem a palavra de Deus, você tem Deus como seu grande e maior escudo na sua vida. E é isso que Davi fez o tempo inteiro nesse salmo, no Salmo 3, do verso 13 e 4. Mas tu, Senhor, és o meu escudo e a minha proteção. É a certeza dele, é a fé dele, é a convicção dele, e me faz andar de cabeça erguida. Eu não vou me esconder porque eu não tenho nada para esconder. Eu sou uma pessoa que vivo na luz porque eu tenho Deus na minha vida, então eu sigo de cabeça erguida porque eu sei o meu valor, eu sei o quanto eu tenho valor para Deus, e é isso que importa. Eu não posso colocar minha vida na mão de outra pessoa. Quando alguém critica, eu me diminuo, eu me escondo, eu baixo a minha cabeça. Não faça isso. Você tem Deus e Deus sabe o seu valor, então eu vou andar de cabeça erguida. Que é isso que Davi está falando. Ao Senhor, eu clamo em alta voz. Aqui ele está dizendo sobre o poder da oração. Eu me refugio para clamar ao Senhor, para falar em alta voz sobre o seu nome. E do seu santo monte, o Senhor me responde. Ele me responde. Então eu não vou me esconder, mesmo com tanta adversidade. A terceira, que eu tiro uma grande conclusão aqui, é sobre esse poder da oração, o tempo com Deus. No segundo, a gente viu a fé dele, a certeza. Aqui no terceiro, eu tiro a conclusão sobre o poder da oração. Tempo com Deus. Ele fala lá no verso 5, eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Isso aqui é muito poderoso. Quando a gente caminha com Deus, pode estar acontecendo um vendaval lá fora, pode estar acontecendo um exército contra você, você pode estar vivendo o seu maior problema na sua vida. Quando você tem Deus, você literalmente deita e dorme. Porque é um sono dos justos, como já diz a Bíblia. Você dorme o sono dos justos porque você sabe, quando você tem Deus, você caminha com Deus, você sabe. Isso que está acontecendo na minha vida é necessário. Eu não sei o que é, um dia eu vou entender. Mas é Deus que está na minha direção, é Deus que está no meu caminho, me protegendo, me guiando. E não importa o tamanho do problema que eu estou enfrentando. Deus está me guiando para que eu tenha as melhores escolhas, para que eu consiga discernir, para que eu tenha clareza na minha vida. E por isso, por eu ter esse tempo, essa oração, essa intimidade com Deus, eu consigo deitar e dormir, porque eu sei que é Ele não dorme, Ele está sempre aqui comigo e Ele está agindo em todas as minhas dificuldades. Então essa é uma convicção também, e a gente só tem através do poder da oração, esse tempo com Deus, que Davi deixa muito claro aqui, eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Ele tem a certeza, é a oração, é tempo com Deus. Eu tô aqui, tô clamando ao Senhor, eu tô passando por esse enorme problema na minha vida. Mas como eu sei que o Senhor me sustém, o Senhor me mantém, me protege, me guia, meu escudo é minha proteção e eu estou em constante ligação com o Senhor, eu me deito e durmo porque eu sei que quando eu acordar, o Senhor está aqui comigo. Enquanto eu dormir, o Senhor está aqui comigo, me protegendo e me guiando. É de novo, gente, essa fé, essa fortaleza, que ela só acontece quando a gente tem esse tempo com Deus.
O poder da oração, ela é incrível. E o quarto, que eu tiro uma grande conclusão aqui, é fidelidade a Deus. Seja fiel a Deus. O tamanho da sua influência, o tamanho da sua prosperidade, o tamanho das suas conquistas, ela é proporcional à sua fidelidade a Deus. Nunca esqueça disso. E isso está lá escrito no verso 8. Do Senhor vem o livramento e a tua bênção está sobre o teu povo. O Senhor vai abençoar quem está com o Senhor, quem é seu, quem honra o seu nome, quem segue a sua palavra, quem obedece aquilo que o Senhor coloca no caminho, seja pro bem ou pro mal, que às vezes eu acho que é ruim, essa porta fechada, alguém que saiu da minha vida, alguém que me traiu, alguém que brincou comigo, alguém que me maltratou, eu acho ruim, eu sofro, eu não quero, eu me sinto excluída, eu me sinto rejeitada, mas ainda assim, como eu sou fiel a Deus, eu sei que Ele é justo comigo, e aquilo que está acontecendo não vai me abalar, porque eu tenho a minha fidelidade é em Deus. Quando eu sou fiel a Deus, Ele provém na minha vida, Ele zela pela minha vida, Ele cuida, Ele direciona, e eu vou entender, mesmo eu passando por uma dificuldade, eu sei que isso é necessário, mas Ele está cuidando e Ele está zelando. Então Ele afirma isso. Do Senhor vem o livramento. Quando eu sou fiel a Deus, Ele livra, Ele tira do meu caminho. Mesmo eu estando vivendo caos, Ele vai tirar, Ele vai acalmar, toda essa tempestade vai passar. Porque Ele tira de mim, Ele é livramento, Ele tira tudo que está na minha vida e que está me prejudicando. A sua bênção, ela está sobre o seu povo, quem é fiel ao Senhor. E eu sou fiel ao Senhor. Então, esse é o quarto que eu tiro uma grande lição aqui. Fidelidade a Deus. Quando a gente é fiel a Deus, a gente tem essa proteção, a gente tem livramento na nossa vida e a gente tem bênçãos que sempre surgem como o arco da aliança, que é a promessa de Deus quando Noé sai da arca depois do seu dilúvio, que é muitas vezes o que a gente vive na nossa vida. A gente vive o nosso dilúvio. E sabe o que nos protege? É a nossa arca. A nossa arca é o nosso templo, é o nosso corpo divino onde o Espírito Santo habita. Quando eu protejo esse meu templo, quando eu tenho ele em contato, em conexão profunda com Deus todos os dias da minha vida, ele me protege. Ele me protege do dilúvio que eu estou vivendo. E quando eu saio desse dilúvio, sempre existe um arco da aliança, que é o arco-íris, que Deus fez esse arco da aliança com Noé para deixar claro para ele, com o meu povo. Toda vez que você olhar para esse arco, você pode ter a certeza que depois da tempestade, depois de tudo que você está vivendo de ruim, vem o novo na sua vida. Vem a abundância, vem a prosperidade, vem a possibilidade de você recomeçar. Mas para isso, esteja comigo, se conecta comigo, seja fiel a mim. E eu sempre vou prover na sua vida, eu nunca vou abandonar, eu sou sua maior proteção. Mesmo você estando no dilúvio, entenda, a sua proteção divina, ela está aqui, é o seu templo, é o seu corpo e a sua conexão com Deus. Então essa palavra de hoje é o Salmo 3, vocês viram que ele é curtinho, é um momento de tanta angústia de Davi, imagina ele fugindo do próprio filho que estava perseguindo, se rebelou contra ele, queria o trono, queria o lugar dele, e para ele evitar qualquer mal, qualquer conflito, ele saiu de cena, ele orou, ele clamou, ele se conectou com Deus, com a certeza que ele tem acima de tudo Deus na vida dele, queria conduzir ele da melhor forma, e foi o que aconteceu. Então a gente tira uma grande lição aqui. Só vou repetir quais são as 4, né? A primeira: você sempre vai ter adversidade na sua vida, sempre, entenda isso. Você não é o prejudicado, você não é o excluído. Tô sempre com problema? Não, todos nós temos problema, independente da sua classe social, da sua idade, de onde você vive. A adversidade você sempre vai ter na vida, essa é a primeira conclusão. A segunda, tenha fé, se fortaleça na sua fé. A sua fé, ela tem que ser inabalável. A terceira é oração é poderosa, tempo com Deus faz eu dormir no meio da tempestade, porque Ele não dorme, Ele me protege, a palavra dele é o meu escudo. E o quarto, seja fiel. Fidelidade a gente tem que ter é a Deus, sempre, porque é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos livrar e é Ele que vai prover na nossa vida.
Então se conecta com Ele. São essas 4 grandes lições que eu tiro do Salmo 3 aqui e é o que eu desejo para a sua vida. Então não importa o que você está vivendo, se conecta com Deus, leve essa palavra para alguém. Se você não tem nenhuma esperança, você não tem nenhum contato com Deus, você que está me assistindo agora, se conecta, acredite. Se você existe aqui nessa terra, entenda, não existe outra explicação para a nossa existência a não ser Deus na nossa vida. E Ele, desde quando você era embrião, tá na Bíblia. Ele já tem um plano para sua vida, Ele tem um projeto para sua vida, Ele tem uma missão para sua vida. Você tem um plano todo desenhado por Deus e você está perdida no meio de um projeto lindo que Ele tem para sua vida. Então lá em Mateus 6,6 está escrito: entre no seu quarto, feche a porta, em oração, no secreto, fale com Deus e no secreto Ele o recompensará. Então só peça a Ele que Ele se apresente para você, que você entregue a sua vida a Ele, porque Ele já tem um plano para sua vida e você quer viver o que Ele tem para sua vida. É a melhor escolha que você pode fazer. Faça isso enquanto há tempo. Ele está ansioso para escutar a sua voz. Então peça, em oração, peça. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra. Um beijo grande, fiquem com Deus, se conecta com Ele, que é sempre a nossa melhor escolha. Adorei as mensagens aqui de vocês, eu fico tão concentrada que eu acabo não lendo, porque eu não quero perder aqui a minha concentração. Um beijo grande, fiquem com Deus e se conecte com Ele sempre. Até mais.